de manter um ambiente favorável. Mas a paciência, ela vai muito além disso. É no cotidiano da vida que a gente vai ter que desafiar-se. Então é lá no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, no meu grupo religioso, com a vizinhança, com o sistema social que a gente vive, com as redes sociais. Então a paciência é uma virtude que vai ser exercitada também fora da casa espírita ou do templo religioso, principalmente fora daqui, que ela é um exercício diário. E os desafios que a vida vai nos trazendo é justamente para que a gente mantenha o equilíbrio e a harmonia dentro dessa virtude. Então ninguém vai escapar dela. Por isso que ela é uma ciência, né? A ciência da paz. Manter a paz interior, a tranquilidade nos dias atuais é um exercício de sabedoria. Eu coloquei a paciência em vários ângulos. Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia do seu mal. Está muito ligado com a questão da ansiedade. Mas a ansiedade também é uma falta de paciência. Porque eu estou andando lá na frente, não dou tempo de viver o presente, de resolver as coisas no instante presente, eu já estou com um passo lá na frente. Mas eu não sei lá na frente. Por isso que Jesus fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã. A gente não sabe se daqui a um minuto eu estarei aqui. Quanta coisa muda da noite para o dia. A Covid não foi um exemplo disso? Mudou da noite para o dia. Né? Às vezes a vida muda da noite para o dia. Então, ele fala isso. Cuide do quê? Do instante, do momento que você tenha hoje. Então não tem essa carga aflitiva, essa impaciência pelo que será amanhã. Mas trabalhe no dia de hoje para manter o equilíbrio interior, para você ter o quê? Resiliência para enfrentar as dificuldades ou as problemáticas que podem advir. Então é um trabalho de hoje, do agora. Então a paciência é uma virtude, e como uma virtude nós vamos ter que incorporar dentro de nós. Exteriorização do amor, caminho para a verdadeira felicidade. Por que é a exteriorização do amor? Porque
teu amor por mim, pelos outros, pela humanidade, por Deus, pela natureza. Eu só vou fazer essa exteriorização do amor quando eu estou dentro de mim num processo de calma, de paciência, de equilíbrio, de harmonia, porque eu vou exteriorizar o meu interior para o exterior. Se eu estou agitado, se eu estou ansioso, se eu estou assim inquieto, para onde eu for, eu também vou exteriorizando isso. Por quê? Porque a gente é energia e as nossas energias se misturam também com as outras energias. Então, a minha serenidade, a minha paz, a minha harmonia, o meu equilíbrio, também ela vai se exteriorizar para auxiliar as outras pessoas. Por isso que ela é o caminho para a verdadeira felicidade. Você não se deixa sair do seu equilíbrio interior pelos fatores externos que vêm, nem pelos desequilíbrios dos outros. Você se mantém centrado em você. Porque tem pessoas que são tão agitadas, elas conseguem entrar no ambiente e fazer aquele ambiente ficar um tumulto. Mas você não precisa entrar na agitação do outro se você estiver desenvolvendo a virtude da paciência, da paz interior. Porque você vai estar naquele ambiente, mas não vai se deixar ser contaminado por aquele ambiente. Você vai continuar mantendo a sua serenidade interior, o seu equilíbrio interior. Ok? Aí na primeira parte? Foi um desafio, não, velho? Ah, lógico. O que você acha que eu escolhi paciência? Não foi por acaso, né? Primeiro eu estou aprendendo, né? Então eu estou tentando passar o que eu estou tentando aprender. Então vamos lá. Paciência é reconhecimento e ação. O que é reconhecimento e ação? Primeiro, identificação do problema e ação para remover os entraves sem extremismo. Então, você tem uma dificuldade ali, paciência não é eu ficar acomodado, não é eu ficar inerte, não é eu ficar em extremo. Ai, agora? Ai, o que eu faço? Como que vai ser isso? Aí fica naquele extremismo desesperador. Não. Paciência é assim. Você identifica a dificuldade do problema e você cumpre a sua parte. Você faz o seu dever. O que eu preciso fazer nessa situação no momento? Então você toma todas as providências que você precisa fazer. E onde entra a paciência? Quando você já fez tudo que você tinha que fazer e você tem que esperar o tempo divino. Aí é que entra a paciência. A paciência entra aí. Mas você já fez tudo que podia. Você agiu, você cumpriu o dever. A paciência começa quando você fez o seu dever. Aí você aguarda e espera as coisas encaixarem nos seus lugares. Porque tudo tende ao bem. O mal, ou aparentemente o mal, ele também tem a função de ser benéfico. Então eu tenho que aprender a cultivar isso. Fácil? Não é. Porque tem situações desafiadoras, que a gente se desequilibra totalmente. Mas é por isso que vem a paciência. Para a gente aprender a fazer o que precisa ser feito e aguardar. Não é aguardar passivamente. É aguardar trabalhando, fazendo, continuando o seu dever. Tudo bem? Vamos lá. Paciência é vigilância e consciência. Vigilância por quê? Nas situações difíceis, eu preciso ter calma construtiva. Preciso pensar. O que eu
Senão eu começo a sair, ó, que nem uma barata tonta. Sem foco, sem rumo, sem sentido. Eu fico naquela... Quando você não entra no extremismo do outro, que te agita, e você fica naquela turbulência, você não foca no que você precisa fazer. Então é calma construtiva, temperança, equilíbrio, mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Atenção. Então, vigilância vai implicar o quê? Calma construtiva, equilíbrio e atenção. Então, não estou parada naquela situação. Eu não estou inerte naquela situação. Eu não estou colocando a culpa em ninguém. Não estou responsabilizando ninguém. Aquela situação está na minha vida. Então, se ela veio até mim, é porque eu tenho que tomar uma atitude em relação àquela situação. Então, eu começo a agir dentro daquilo que eu posso. E continuo cumprindo os meus deveres. Não se deixando levar pelas fraquezas próprias e nem pelas dos outros. E é aí que a gente vai se autodescobrindo. O que eu preciso melhorar em mim? Você sai daqui da casa espírita, aí você pega o trânsito, alguém dá uma fechada em você, o que a gente faz? Chega em casa, tem um recado no WhatsApp, alguém conversando lá, falando coisa que não é, no grupo da família, você já fica. Chega no trabalho, você vai com maior tranquilidade, segunda-feira, todo feliz para começar o seu dia de trabalho, sua semana de trabalho. Chega lá, já está uma confusão, já tem um tumulto. Aí você não disse que o dia ia começar terrível? Ele começou, não é. Agora a gente vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Adianta ficar gritando, adianta ficar xingando as pessoas, adianta ficar procurando culpados. A situação tem que ser resolvida, então vamos ver qual é o melhor para ser resolvido ali. Isso é ter serenidade, calma, ter equilíbrio, ter temperança. A gente não muda o comportamento dos outros, mas o nosso a gente tem o dever de mudar para melhor. Paciência é fé e esperança. Fé, saber que os obstáculos são oportunidades de crescimento. Isso é a coisa mais difícil que a gente vê. Os obstáculos que chegam na nossa vida não vêm para nos derrotar. Eles vêm para a gente enxergar o que eu preciso mudar, curar e melhorar. Crescimento espiritual. Estava lendo um livro ontem, muito interessante até, e uma senhora que ela trabalhava numa casa espírita, uma pessoa bem dedicada na casa espírita, nas tarefas, uma pessoa que tinha que fazer o seu evangelho no lar, ela procurava ter uma harmonia dentro da casa, das suas atividades, ela procurava pautar na vida dela as diretrizes do Evangelho de Jesus. Aí, no plano espiritual, uma equipe de vingadores, de obsessores, que estavam ligados a ela do passado, arquitetaram um plano para desestruturá-la no plano físico. Isso acontece. E a espiritualidade, os mentores espirituais dela e da casa, não colocaram nenhum obstáculo para isso, mas estavam ajudando ela a não cair nas tentações. Mas é depender dela, porque você não pode violar o livre-arbítrio do outro. Então ela recebeu uma instrução espiritual
devia passar por situações um pouco mais complicadas por conta de interferências espirituais. E o que aconteceu? Esses espíritos foram vindo, eles se comunicavam com ela, porque ela tinha uma mediunidade de psicofonia, e eles começaram a dar a ela informações de que ela era uma missionária, que ela tinha um compromisso muito grande, uma missão muito grande na humanidade, que era das falanges de Jesus. Falanges de Jesus. E que ela tinha uma missão dentro da codificação da equipe de Kardec. E aquilo perturbava a mente dela o tempo inteiro, dizendo assim: onde você está, você não vai conseguir se expandir. Onde você está, você não vai conseguir expressar o que você é. E aquilo tumultuava ela na cabeça dela o dia inteiro, não só na casa espírita, fora da casa espírita também. Aí ela começou a redobrar os estudos. Ela começou a perceber: um espírito superior não vai ameaçar, não vai dar nomes famosos, não vai falar o que eles estavam falando. Então ela começou a perceber que aquilo eram informações de espíritos que não estavam ligados a movimento nenhum de ordem espiritual elevada. E ela começou a orar por eles e seguir as suas atividades. Até que passou um tempo, eles não conseguiram infiltrar-se na mente dela, porque ela não permitiu. E eles foram ajudados espiritualmente, compreendendo que o mal que eles estavam fazendo a ela era eles mesmos. Mas eles tinham ligações do passado. E que o entendimento dela, a compreensão dela, que ela tinha naquele momento, a espiritualidade não bloqueou isso, porque funcionaria como um aprendizado para ela. O teste para ver se ela estava realmente vinculada ao movimento de modificação espiritual que ela estava abraçando. E ela passou no teste. E eles foram socorridos. Então a gente é tentado o tempo todo. Agora, que foco eu estou? Que direção eu estou? Porque para tirar a gente do caminho é fácil. Isso começa a dar obstáculos, dificuldades. Como que a gente faz? Eu lembro, quando eu estava fazendo palestra no começo, meu pai não aceitava. Trancava a porta para eu não sair para fazer palestra. Eu fiz chave reserva. E ó, se que ele der alguma coisa, eu não mandava. Porque eu não estava fazendo nada errado. Então, gente, as dificuldades vêm para a gente desistir. Agora, cadê a persistência? Se está certo, você não está prejudicando ninguém, você está no seu processo evolutivo, eles vão tentar de qualquer jeito, para a gente não seguir a tarefa, vão colocar dificuldades. A gente, qualquer coisa, uma gripezinha, uma dorzinha de cabeça, uma dor de estômago, a gente fala. Eu tive uma amiga que disse assim: eu não fui no estudo segunda-feira não, eu fui assistir o show do Seu Valença na praia. Mas trabalhador é complicado, né? Entendeu? É bom assistir o show do Seu Valença, mas você tinha compromisso, né? Quando você veio para encarnar aqui, você veio para cumprir um dever. O que é o teu dever? Cumprir a sua missão, a sua tarefa. Mas qual é a minha missão? Onde você está? Só que a gente vem para cá
os atrativos, as diversões, a vida material, ela te puxa para outro ambiente. E a gente não. Hoje vai por uma coisa, amanhã, no dia seguinte, tem outra dificuldade. Aí você já não consegue ir, porque aí é uma dificuldade mesmo. Antes não tinha dificuldade, você não foi. Agora tem a dificuldade. Então, a resposta, quando a gente reencarnou, a gente assumiu uma responsabilidade. E a responsabilidade não estava incluindo assim, olha, você vai para lá, você vai morar lá numa cidade praiana. Mas não é para você ficar só aproveitando a praia, não. Não é para ficar tomando sol na brisa. É para trabalhar ali. Tem trabalho ali onde você vai estar. Então você vai ter que abdicar de muitas coisas para cumprir a tarefa. E quando a gente for para o mundo espiritual, não tem praia, gente. O que você fez? Qual é a mala que você vai levar? Tem gente que chega com as malas vazias e que não cumpriu nada. Aquele filme Nosso Lar 2 mostra isso. Vieram com tarefa para cumprir aqui, não cumpriram nada. Se perderam com a vida material. E tem muitas falanges espirituais tirando as pessoas do foco, para você não cumprir a sua tarefa. Então, o processo de evolução nosso é a realização do bem. Então, tudo está na proposta do bem. O caminho é o bem, não é o mal, não é o prejuízo. É o bem. Por isso que o nosso foco tem que ser nessa direção. Paciência é resistência ao mal. Resistência aos impulsos inferiores e ao mal, transformando-os em aprendizado e força para o bem. Nós trazemos nossos instintos inferiores. Por quê? Porque a gente estagiou muito tempo no reino animal, o nosso princípio inteligente, a nossa essência espiritual. Então a gente traz os bichinhos, eu sempre falo que a gente tem os bichinhos dentro da gente. E de vez em quando eles resolvem tomar a dianteira. Quando a gente perde a paciência, a gente vira os bichinhos. A gente começa a agredir, a gente começa a falar o que não é. E aqui ele fala: resistência aos impulsos inferiores. Resistir a esse mal que nós ainda temos em nós, que tem que ser modificado. Mas não como culpa, como autopunição, como um processo gradativo de evolução para o bem. Então hoje eu sei que eu tenho um comportamento em determinada situação, eu vou começar a prestar atenção. O que eu posso melhorar nesse comportamento? Dá um passo de cada vez. Se alguém fala alguma coisa, eu já respondo imediatamente. Eu vou começar a pensar. Olha, alguém falou alguma coisa, eu vou pensar primeiro. Ó, aconteceu a mesma situação. Vamos ver como é que eu vou reagir aqui. E a gente vai aprendendo a educar esses instintos inferiores. Quando a gente educa, eles vão se tornando coisas melhores. Não adianta eu ficar brigando com o irmão, mas eu sou assim, eu sou grosso mesmo, eu sou mal educado, Tá, você é assim, tá, que bom. Feliz que você já reconheceu o que é. Isso já é um ponto. Porque tem gente que não se reconhece que é assim. Quando você se reconheceu, o que você vai trabalhar para modificar isso? Para melhorar isso? Para melhorar na sua convivência? Para melhorar no seu dia a dia? Então, é isso aí. Força para o bem. Paciência é amor e caridade em ação. Amor, perdão e compreensão para com todos no dia a dia, sem queixas. Poxa, mas fulano de tal me tira do sério todo dia. Não é fácil. Aquele meu chefe que
É o outro que vai ter que mudar? Não. Eu atraí aquilo que tem em mim. Se aquilo me irrita, é porque eu tenho que trabalhar em mim. Começa a olhar diferente. Começa a enxergar diferente. Tem uma história também num livro de um rapaz que ele não suportava o chefe. Chegava em casa um dia, chegou em casa chorando, o pai perguntou: o que aconteceu? Não aguento minha chefe. Ela me tira do sério, estou desesperado. Aí ele falou para ele assim: você vai fazer o seguinte, toda noite, antes de você dormir, você vai colocar a sua chefe na sua tela mental, no seu pensamento. Você vai emanar para ela, você ama, uma energia boa, olhando para ela e dizendo assim: me perdoa pelo mal que eu te causei, nessa vida ou em outra. Ele fez isso por 3 meses. E a chefe mudou. Ele não conseguiu entender. Pois o pai explicou. Quando ele começou a projetar o amor para ela, o perdão, ele se perdoou em relação a ela e ela recebeu energia. Porque a energia não tem obstáculo. Ela vai. Enquanto ele tinha animosidade por ela, ele emanava isso. Então, quando ele chegava próximo dela, a energia era de quê? De confronto, de guerra, de animosidade, de repulsão. Quando ele começou a olhar para ela com amor, com perdão, a energia que aproximou deles era uma outra. Então, a atmosfera ambiental mudou. Mudou completamente. Então, essa é a caridade e o amor em ação. Não adianta eu ficar parado na queixa. Porque a queixa não resolve. O amor resolve. O perdão resolve. A queixa não. A queixa estou patinando no mesmo lugar. Ok? Bom, paciência é disciplina do espírito. Aí é que pega, né? Disciplina do espírito. Aprendizado. A gente não vai para a escola estudar? Todo mundo estudou, né? Tirou seu diploma, cada um dentro do seu processo. Na escola da vida, a paciência é aprendizado. Eu tenho que vencer essa disciplina. Ela é esforço contínuo. Por quê? Porque ela é um exercício diário. E vamos desenvolver paciência, acho que eu já falei aqui, não é escutando a minha palestra, não é lendo livro, é onde? No dia a dia. É nas experiências do cotidiano. É correção de desequilíbrios. Dos outros, não. Os meus. Eu é que tenho que me modificar. Porque eu tenho que perceber o quanto que aquelas dificuldades, aqueles problemas interferem em mim. E trabalhar em mim para fazer a modificação que precisa ser feita. E não ficando no mesmo lugar e colocando a culpa em todo mundo. E não assume a responsabilidade pelaquela situação, não assume a ação para aquela situação e entra na zona de acomodação. Ah, eu não consigo fazer isso porque tem que acontecer isso. Não. Você não consegue fazer o que você não quer. Porque quando a gente quer, a gente faz. É aprendizado, esforço contínuo, correção de desequilíbrios ao longo das reencarnações. Então eu ainda não vou tirar o diploma da ciência da paz. Mas eu posso dar mais um passo. Eu posso subir mais uma série nela. E aí vai indo, a gente vai subindo a série.
até essa virtude, ela está totalmente incorporada dentro de nós. Você já é a paciência andante. Sabe aquela pessoa que nada tira do céu? Nada. Um dia a gente vai ser essa pessoa. Mas eu tenho que fazer treinamento. Paciência é autorregulação emocional e resiliência. Resiliência é capacidade de se adaptar, se recuperar e crescer diante das adversidades, traumas e estresses, retornando ao equilíbrio. Isso é autorregulação emocional, resiliência. Eu consigo voltar ao meu ponto de equilíbrio, mesmo passando por tudo isso. Então tem que vencer esse estresse, esses traumas. Porque senão eu não ando. Às vezes eu passo uma reencarnação, outra reencarnação, no mesmo ponto, no mesmo lugar. Avanço quase nada. Então eu vou vivendo as experiências para eu melhorar. Aí eu tenho que perceber. Estou vivendo a mesma experiência de novo. Mudou só os personagens, o contexto, a situação é a mesma. Tem gente que me fala assim, eu só atraio isso para a minha vida. Opa, isso é um alerta. Se eu atraio só esse tipo de situação para a minha vida, é porque eu não aprendi ainda. Eu continuo atraindo. A hora que eu entender por que eu estou atraindo aquilo, e mudar, não precisa ser mudado, ela não vem mais. Ela não vem mais para a minha vida. Então essa é a paciência. Retornar ao ponto de equilíbrio. Manter o equilíbrio nos dias de hoje é um exercício diário. E você está muito bem. Daqui a pouco você pega a conta que você tem que pagar de telefone, de internet, se liga para a operadora, ela vai te dar uma canseira o dia inteiro. E você vai ter que desenvolver paciência. Então, é trabalho de novo. Paciência e dor. Quantas vezes falamos, se Deus quiser, vou melhorar. Aí vem a pergunta. Mas a resposta correta é, Deus sempre quer. Você quer melhorar? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Você quer a melhora? Tem gente que quer a melhor, mas não quer. Tem gente que a dor é bengala. Para ter a atenção dos outros. Reclamar da vida é para ter a atenção dos outros. Tem pessoas que infelizmente é assim. E a gente não precisa disso. A gente precisa sim ter trabalho, é se ocupar, é cumprir seu dever, é trabalhar no bem, é aproveitar bem o seu tempo com coisas que enriqueçam, que ajude os outros, ajude na sua vida. Não perder tempo com coisas que não acrescentam absolutamente nada, não traz nada para a sua vida. Como desenvolver a paciência? Primeiro, focar nos deveres e nas bênçãos recebidas, e não apenas nas lutas. Por que a gente perde a paciência? Porque eu fico só na dificuldade, no obstáculo. Eu esqueço as bênçãos que eu recebi e esqueço os deveres que eu tenho que fazer. Aí eu fico aqui. Autoreflexão. As falhas dos outros como espelho para a correção dos próprios erros. Então eu vou olhar muitas vezes o erro do outro, não para julgar nem para criticar, mas para aprender a não fazer igual. Então,
gente julga, porque tem algum problema em nós. Então eu passo a olhar aquilo que eu não gosto do outro, e vou olhar para mim. Ó, será que eu não tenho o mesmo comportamento? Será que eu não tenho o mesmo padrão? Será que eu não faço do mesmo jeito? Autoreflexão. Amor fraternal. Aceitar os outros como irmãos. Ter tolerância e compreensão. Porque da mesma forma que eu quero que os outros aceitem os meus erros, eu também tenho que aceitar os outros. Ou porque a gente acha que nós somos perfeitos. Que entramos numa casa espírita e já somos modelos de divindade. Esqueça isso. Pelo contrário. A vida nos proporcionou estar aqui por uma escolha que a gente fez. Para andar um pouquinho mais rápido, para apagar os equívocos do passado, que são grandes. E a gente escolheu fazer o quê? Trabalhando no limite das nossas forças. Foco, sem pressa, aceitação do tempo para o aprendizado. Focar no que você precisa fazer, sem pressa, sem afobação, sem desespero, sem agitação, senão você se perde. Sai totalmente do objetivo, do rumo. No Evangelho, no capítulo 9, 37, diz assim: paciência. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais difícil, por conseguinte, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no vosso caminho para serem instrumentos das vossas provações e porem em prova a vossa paciência. Não é porém, para que tivesse assim. Porem em prova a vossa paciência. Então, onde que está o exercício da paciência? É na porta da escola, quando eu estou deixando meu filho. É no elevador. É na escadaria. É no supermercado. É na farmácia. É na rua. É com a vizinhança. É com o parente lá dentro de casa, com a família. É no dia a dia, não é na casa espírita. É no dia a dia. É com o chefe. É com o subalterno, às vezes você é chefe, tem um empregado. É no teu relacionamento com o cônjuge. O exercício é perdoar, colocou no vosso caminho instrumento das vossas provações. Então, porque a gente tem que aprender alguma coisa. Se veio até nós, eu tenho que aprender. Eu tenho que passar na prova. Só posso passar de ano se eu fizer a prova. Não é assim na escola? Não é assim? Eu só passo de ano se eu fizer a prova? Vou fazer uma prova. Para ver o quanto que eu já adquiri de conhecimento, de entendimento daquilo. Então, passo a prova. E a prova é onde? No cotidiano, no dia a dia, nas experiências diárias. Então, Chico Xavier tem uma receita. Chama-se a água da paz. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não a ponha fora, nem a engula. Quando durar a tentação de responder, deixa a água formando a língua. Esta é a água da paz. Como a gente anda agora com garrafinha de água, né? Então fica mais fácil. Hora que tira, então põe a água na boca, sossega ali, fica, sobe e desce a energia, isso é fisiológico, né? Irritação fisiológica. Deixa passar aquele instante crítico. Essa água de nosso lar também. Hã? Essa água do nosso lar. É água de nosso lar. Então, aí vai melhorar. Essa é a receita do Chico, dada pelo Emmanuel. Então, a finalidade da nossa vida é a educação do espírito.
que é feita por meio de experiências do exercício do nosso livre-arbítrio. A gente escolhe. A gente escolhe a semente. Só que tem a semente e tem a colheita. Quando a colheita vem, a gente não quer. Então vamos melhorar as sementes. Paciência é aprendizado de iluminação interior. Iluminação interior. Isso que é uma virtude. Virtude de dentro para fora. Iluminar-se é desculpar, entender e perdoar sempre. Por isso que é o caminho da iluminação interior. Preciso desculpar, entender e perdoar. Por isso que Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E hoje Tobias, né? Quando Jesus o chamou, hoje Tobias foi e disse assim, que estou pronto para servir. Estava pronto. Quando Jesus chamou, já estava pronto. Nós estamos prontos? Ou nós estamos servidos a dois senhores? A Jesus e a Maomé? Maomé não, desculpa. A Jesus e a César? Perdão. Perdão. A Jesus e a César? São dois extremos diferentes. Paciência é a chave do coração, é amor fraternal. Não é amor só para aqueles que fazem parte do meu ciclo. É amor pela humanidade. Vocês lembram do livro Nosso Lar, da história do Nosso Lar? A prova definitiva de André Luiz e Nosso Lar foi quando ele retornou ao seu lar. Encontrou a esposa casada com outro, feliz com ele, só que ele estava doente, ele tinha uma pneumonia grave, e ele tinha recursos para ajudar. Então, quando ele lá chegou, ele teve que vencer os padrões inferiores que ele tinha, que era possessividade, ciúmes, apego, para olhar aquele casal ali e entender que esse novo marido auxiliou na criação dos seus filhos, deu estrutura para sua esposa poder seguir a vida quando ele foi embora, por causa dos abusos que ele fez, desencarnou muito cedo. Ele teve uma nova compreensão, um novo olhar para aquela situação. Pediu forças para receber ajuda. Quando a irmã Narcisa, a enfermeira de Nosso Lar, se tornou uma grande amiga dele, veio auxiliá-lo. E ele passou todos os dias, durante 7 dias, tratando o novo marido da sua esposa, até ele ter a sua recuperação. Com energias vibracionais, com elementos da natureza, fluidos vitais que ele iria e colocar através da respiração e dos poros dele. Foi aí que ele se tornou um cidadão de Nosso Lar. Foi considerado um cidadão de Nosso Lar. Que ele trocou o amor-apego pelo amor incondicional, o amor fraternal. Ele olhou um irmão necessitado e ele perguntou: o que eu posso ajudar?
Então, todo aquele ser que está em desequilíbrio, que está irritado, que está violento, é um irmão necessitado. Se eu não posso ajudar fisicamente, que eu ajude em oração. Para que aquele espírito, naquela agitação, ele possa receber a compreensão e a calma necessária para voltar ao seu equilíbrio interior. E eu posso fazer isso mental. Então, em vez de a gente ficar propagando a guerra, falando da guerra, falando de violência, de agressividade, que a gente fale de paz, que a gente fale de amor, a gente propaga uma energia contrária a isso. Para quê? Para que o nosso interno se torne mais calmo, mais centrado, mais equilibrado, mais paciente, mais harmônico. Porque aí eu vou exteriorizar essa paz, essa calma, por onde eu estiver. Esse é o segredo da ciência da paz. É desenvolver esse equilíbrio interior nas adversidades da vida. Tudo bem, gente? Paramos aqui. Obrigada aí pela paciência que está envolvida. Bom, se quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Todo mundo agora no começo do ano, com a bandeirinha da ciência da paz.